Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já e como sempre agradecendo todos aqueles que participam do canal, contribuem com o meu canal e divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Continue a divulgação no Instagram, nos grupos do WhatsApp, no Facebook e também no Twitter. Tem outras redes sociais aí que eu não conheço, mas enfim, quem conhece aí o mundo virtual, divulgue meu canal nessas redes sociais também, nas paróquias, é muito importante. Divulgue meu canal, o do Cláudio Campos, o do Robson 2.0, de Leigo para Leigo, Universo Católico, Tartaruga Católica. Divulgue os canais católicos nas paróquias, é muito importante. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, aperta no sininho, é importante apertar no sininho, assim você recebe as notificações das lives e também de novos vídeos. Dá o like, só o like não adianta, gente. Dê o like, compartilhe os vídeos, porque o que acontece? A plataforma do YouTube não contribui com os canais católicos, todo mundo sabe disso. Então, dê o like para aumentar a relevância do vídeo, mas compartilhe, vai lá em compartilhar e compartilhe o vídeo, o canal, nos grupos do WhatsApp, aí, nas paróquias. Compartilhe, é muito importante. Não adianta, gente, só o católico mesmo para ajudar na divulgação dos canais católicos, tá? O link do meu Apoia-se está na descrição do vídeo. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, agradeço de coração. A partir do mês que vem, se tudo der certo e Deus quiser, né? Se Deus quiser e Ele quer, com certeza, o meu novo blog já vai estar no ar, tá bom? Eu tenho um custo para isso, graças a Deus eu consegui ajuntar o dinheiro via o Apoia-se para custear o novo blog. Então vai ter lá a hospedagem, vai ter o domínio, eu ainda não escolhi o nome do domínio, mas vai ter um nome bem específico aí para que possa ser encontrado o blog facilmente lá no Google e nas ferramentas de busca, tá bom? Então o link do meu Apoia-se está na descrição do vídeo. Quem tiver dificuldades com o link do meu Apoia-se, tem também o PayPal. Enfim, aí quem não puder contribuir, eu agradeço da mesma forma. Dê pelo menos o like no vídeo. Minhas redes sociais, além do canal no YouTube, tem meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, e a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. E o Twitter também, C Macabeus. O link está tudo aqui na descrição do vídeo. Me siga lá no Twitter, que lá também eu disponibilizo todos os vídeos, artigos, mas todo o meu material, tá tudo de graça lá, gente. Eu não cobro nada, só mesmo quem puder ajudar aí com o apoio-se, eu dando like, compartilhando os vídeos, tá? É isso que eu espero, né? Quem possa ajudar desta forma, tá bom? Eu quero fazer esse vídeo aqui, um resumo da live de ontem. Eu quero só fazer uma explicação em cima de todo o material que eu expus ontem na live, falando sobre a vinda de Cristo. Pessoal, Cristo veio sim, veio, eu já provei isso. Cristo veio sim no ano 70, tá? Ou no primeiro século, tá bom? Eu falo ano 70 porque é o marco da destruição do templo. Na verdade, a destruição do templo se deu por volta de 70 a 72 depois de Cristo. É lógico que essas datas aí são desencontradas, nem sempre bate com o tempo correto, né? Então a gente faz um levantamento em cima do que na época? Em cima dos imperadores. Na época em que o tal imperador reinou em Roma, por exemplo, Vespasiano. Qual foi o ano que ele entrou no reinado, o ano que ele saiu do reinado, o ano que ele morreu. Mesma coisa Nero, quando ele entrou, quando ele morreu. Enfim, a gente tenta fazer esse levantamento em cima dos imperadores, tá bom? E a destruição do templo se deu por volta de 70 a 72 depois de Cristo, tá? Ah, mas Cristo veio naquele momento. Cristo veio sobre as nuvens? Veio sobre as nuvens, tá? Foi simbólico ou literal? Os dois, tá? E é isso que eu quero explicar para vocês, porque São Tiago, ele narra a vinda de Cristo de um ato simbólico. Em um ato simbólico, ele fala que o juiz está à porta, eu já li isso para vocês. Ele fala, o juiz está à porta, está falando no sentido simbólico, porque Jesus Cristo diz, quando virdes tudo isto acontecer, sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta. Tiago, vendo tudo acontecendo, o que ele diz?
o juiz está à porta. Ou seja, Jesus Cristo no céu, nas nuvens, com sua majestade, poder e glória, vindo em juízo contra Israel. É isso que São Tiago disse na sua carta, tá? Então foi um ato simbólico. Santo Estevão, eu trabalhei Santo Estevão aqui 2 semanas, porque Santo Estevão viu literalmente a vinda de Cristo. Aí o cara vai falar assim, mas como ele viu isso? Ele viu na hora que ele estava morrendo? Não, ele viu antes. Ele viu antes. É bem importante isso, porque a narrativa toda da destruição do templo começa ali com Jesus Cristo olhando para o templo e falando, isso aqui tudo vai ser destruído. Né? Ele até fala assim que depois de 3 dias ele vai reconstruir um outro templo, mas não, né, um templo material, e sim um templo espiritual que era o seu próprio corpo. Jesus Cristo é levado, né, para o grande conselho, diante do sumo sacerdote, diante de toda a elite. E eles começam, né, a indagar Jesus Cristo a respeito da destruição do templo. Era um temor, gente. Destruição do templo era um temor para os fariseus, para a elite naquela época dentro de Israel. E Jesus Cristo permanece calado e todo mundo falando, ó, este homem aqui diz que vai vir destruir o templo. Ele vai destruir o templo e vai reconstruir um outro templo. E aí Jesus Cristo, calado, né, escutando até aqueles testemunhos, muitos falsos testemunhos, porque ele não disse que ele iria destruir, ele disse que o templo seria destruído. Mas na cabeça da elite, na época dos fariseus, dos saduceus, na cabeça deles era Jesus Cristo que iria vir destruir, né? Ele iria vir sobre um cavalo, como um guerreiro ali, destruir aquele templo. Então tinha um temor ali. O sumo sacerdote, ele surta, ele entra em surto psicótico quando Jesus Cristo diz, vocês verão o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder, glória e majestade. O sumo sacerdote surta, né? Tanto que ele tem aquele ato de rasgar as vestes, né? Enfim, que é um ato simbólico ali dentro da cultura hebraica. Por que o sumo sacerdote entra em um surto psicótico quando ele diz isso? Porque o sumo sacerdote sabia que o símbolo de nuvem era o quê? O símbolo de juízo, ou seja, Cristo vindo em juízo contra Israel. O mesmo surto psicótico acontece com Santo Estevão. Santo Estevão, ali também levado ao grande conselho, diante do sumo sacerdote e da elite ali, da elite religiosa na época, ele também prega a mesma coisa, ó, esse templo aqui não serve mais para nada, e aí eles começam a falar, ó, Santo Estevão está pregando aqui que Jesus de Nazaré vai voltar, né, vai vir aqui, vai destruir tudo este lugar, ou seja, Jerusalém, o templo, né, tudo aquilo que foi prometido e foi profetizado por Jesus Cristo. Mas tem uma coisa em particular. Ali começa o início da perseguição apostólica. Ali começa o início da perseguição apostólica. Santo Estevão foi o primeiro mártir da Igreja Católica. Depois de Santo Estevão vem São Tiago, depois Pedro era para ser, né, decapitado também, assim como São Tiago. São Tiago menor, o primo de Jesus Cristo, bispo de Jerusalém, é jogado do pináculo do templo. Enfim, começa a perseguição mesmo dentro de Israel, a perseguição apostólica, uma carnificina apostólica. Tá? Mas é interessante porque no momento em que Santo Estevão estava pregando a respeito também da destruição do templo, o porquê aquilo iria acontecer, por que esse juízo viria contra Israel, falando da morte dos profetas que os pais daqueles fariseus mataram. Ele estava falando tudo isso, a mesma coisa que Jesus Cristo falava, né, antes da crucificação, durante as suas pregações. Mesma coisa que Jesus Cristo falava, Santo Estevão estava falando, porém, Santo Estevão olha para o céu e vê o quê? Jesus Cristo. Entenda o que acontece no momento em que ele estava falando a respeito da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, dos pecados, né, e tudo que aquele povo fez contra Jesus Cristo e também contra os profetas. No mesmo momento ele olha para o céu e vê Jesus Cristo. Todo mundo entra em surto psicótico ali. Por quê? Olha Jesus Cristo voltando para destruir tudo isso aqui. E ali acontece o início das tribulações, gente. O início das tribulações. Por quê? Como Jesus Cristo profetizou tudo isso, está lá em Lucas 21, gente. Leia Lucas 21, que é mais didático. Tem Mateus 24, Marcos 13, mas Lucas 21 é mais didático. Ele vai falar sobre rumores de guerra, certo? Depois ele vai falar sobre fenômenos, sobre terremotos, fomes, pestes. Vai falar sobre várias coisas. E vai falar também sobre
a perseguição apostólica, perseguição aos discípulos. Ele vai falar que os apóstolos seriam levados às sinagogas. Por quê? A perseguição seria dentro de Israel. Seria uma perseguição judaica contra os cristãos. Jesus Cristo fala isso lá em Lucas 21. É só ler, gente. Eu não estou pegando aqui para ler. A Bíblia está aqui, gente. Tá aqui, ó. Toda grifada, né? Que católico não lê Bíblia, né? Como eles falam, católico não lê Bíblia. Já está aqui, mas eu não vou ficar pegando agora versículo por versículo. Lá em Lucas 21, Jesus Cristo profetiza essa perseguição. A perseguição que começa ali com Santo Estevão, pregando a mesma coisa que Jesus Cristo. A destruição do templo, tudo que eles fizeram contra Jesus Cristo e contra os profetas também. Aí quando Santo Estevão olha literalmente para o céu e vê Jesus Cristo, todo mundo entra em um surto psicótico e Santo Estevão, infelizmente, recebe o seu martírio. Infelizmente porque, lógico, ele sofreu. Mas dali em diante começa uma perseguição aos apóstolos, aos discípulos. Santo Estevão com certeza foi para a casa do Pai, foi para um lugar melhor do que ele estava, né? Mas ali começa o início das tribulações, e começa naquele momento as tribulações praticamente, né? Ali se dá o início e termina com a destruição do templo em 70, 72 depois de Cristo. Isso ocorre, esse martírio de Santo Estevão, se eu não estou enganado, gente, eu vou fazer um levantamento sobre isso. O martírio de Santo Estevão ocorre praticamente uns 15 anos antes da destruição do templo, já no reinado de Nero, se eu não estou enganado. Ali foi na transição do reinado de Calígula para o reinado de Cláudio. Cláudio ficou também pouco tempo ali no poder, depois veio Nero, tá? E foi durante ali praticamente o reinado de Herodes Agripa I. Depois Herodes Agripa I já, né, começa a perseguir os apóstolos. Herodes expulsa vários cristãos de Jerusalém, ele expulsa, né, e Jesus Cristo profetizou isso também. Pedro, naquele momento, ia ser martirizado e por um livramento divino, ele pegou e fugiu da prisão e deu no pé, sumiu de Jerusalém. Tá? Uns dias depois, isso aconteceu uns dias depois do martírio de Santiago. E depois veio o martírio de Santiago menor, que foi jogado do pináculo do templo. Tá? Tudo isso ocorreu. Os apóstolos fugiram de Jerusalém, foram perseguidos também, né, em outras nações. Os apóstolos foram perseguidos também em Roma, só para vocês terem uma ideia, é só ler, né, o que aconteceu com São Paulo. São Paulo perseguiu os cristãos, depois se converteu, foi perseguido. Os judeus tentaram matar São Paulo, foi levado, né, para a cidade de Roma, e em Roma foi julgado também perante César, né, perante César foi julgado, e ali ele foi condenado e foi decapitado, tá bom? O São Pedro, que fugiu também de Jerusalém, foi parar em Roma. Lá também ele foi julgado, e como ele não tinha cidadania romana, ele foi crucificado, e ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus Cristo morreu. Tá? Assim se deu a grande tribulação. A grande tribulação começa com rumores de guerra. Tá? E ali começa também o quê? Uma guerra civil dentro de Jerusalém. 3 grupos ali, né, começa a tentar tomar o templo de Jerusalém. Não vou entrar na questão aí quem são os grupos, mas, né, ali inicia a tomada do templo e tentando expulsar os romanos de Jerusalém, e há aquela aquela guerra civil, uma guerra interna dentro de Jerusalém. Depois dessa guerra vem o que? A perseguição apostólica. Depois da perseguição apostólica vem a guerra dos judeus contra os romanos. E aí se conclui com a derrubada do templo. E depois da derrubada do templo de Jerusalém não termina, gente. Não termina. Tá? A derrubada do templo foi um marco, mas aí termina com a última perseguição apostólica no primeiro século, que foi por parte de Domiciano, irmão de Titus, Flávios, né, que Titus foi aquele que entrou em Jerusalém e derrubou o templo de Jerusalém. Ele não era imperador ainda, né, porque ele era só general. Seu pai Vespasiano, que era o imperador. Depois Vespasiano morre, Titus, né, ele entra no poder. Depois ele fica pouco tempo, acho que 2 anos, se eu não estou enganado, e Domiciano, ou Domitiano, assume o poder em Roma. Domitiano, ele foi considerado
o que? Ele foi considerado um novo Nero. Muitos pensavam na época que era Nero, Domitiano ou Domiciano, como queiram. Muitos na época consideravam ele a ressurreição ou a reencarnação de Nero, ou também muitos acreditavam que ele era o próprio Nero. Né? Tinha muitas pessoas na época lá que, né, não acreditavam que Nero tinha morrido. Então, muitos acreditavam mesmo que Domiciano era Nero. E termina ali com a última perseguição apostólica por parte de Domiciano. Domiciano acaba morrendo também, e aí vem uma nova era no Império Romano. Né? Aí vem um outro imperador de uma outra dinastia, não fazia parte da dinastia Július, nem da dinastia Flávios. Então começa uma nova era no Império Romano, tá? E aquilo tudo fica no primeiro século, tá bom? Então, minha gente, só fiz esse vídeo aqui para dar uma explicação melhor a respeito do vídeo de ontem, da live de ontem, né? E eu vou disponibilizar também o meu material lá para o grupo do WhatsApp, explicando melhor a respeito desta vinda de Cristo. Gente, essa vinda de Cristo foi em juízo contra Israel, para que tudo acontecesse conforme ele profetizou. Essa vinda se deu, né, no momento em que começa as tribulações, no momento em que começa até o fim das tribulações, tá bom? Era uma vinda simbólica? Era, sim, a vinda sobre as nuvens, mas como eu falei, Santo Estevão teve essa visão literal. Tá? Assim como São Tiago narrou também que o juiz estava à porta, ele narrou de um modo simbólico. Tá? Olha, tudo está acontecendo, é Jesus Cristo. Tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que está acontecendo, Jesus Cristo profetizou. Então, o que é isso? Isso é Jesus Cristo no céu, tá? Nas nuvens, com seu poder, majestade e glória. É isso que Tiago estava falando. Está falando do modo simbólico. Santo Estevão não. Santo Estevão, naquele momento, antes do martírio, ele tem uma visão literal de Jesus Cristo ali, já no céu, mostrando que tudo estava acontecendo. Tá bom? Então, minha gente, Jesus Cristo veio sim, tá? No primeiro século, veio, mas não veio para a ressurreição dos mortos, tá? Ele veio em juízo contra Israel. Me perguntaram, mas Jesus Cristo não vai vir novamente? A questão é que essa vinda de Cristo agora não é uma vinda para a tribulação, para nada. É só para ressuscitar os mortos e levar os seus. Só isso e mais nada. É como está no credo apostólico. O credo apostólico fala o quê? Na vinda de Cristo para a ressurreição dos mortos. Não tem nada a ver mais com tribulação, com anticristo, besta, tudo isso ficou lá no primeiro século. Tá bom? Minha gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante que se inscreva no canal, aperte no sininho para receber as notificações. E também, quem puder contribuir com o meu Apoia-se, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixe pelo menos o like aqui no vídeo, tá bom? Tem as minhas redes sociais, o link está tudo aqui na descrição do vídeo. E até a próxima, paz e bem a todos, amém.